Que a luz, a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam nesse instante, envolvendo as nossas mentes, os nossos corações, em energias de muito amor, de muita paz. Que possamos estar receptíveis a todas as bênçãos que viemos em busca na noite de hoje, pois as bênçãos estão preparadas para nós, este momento que é direcionado a cada um de nós que nos encontramos nesta casa de oração, sentindo nesse instante esta luz que nos envolve, o amor que nos fortalece, sempre a presença do nosso Mestre Jesus irradiando sobre nós todas essas energias abençoadas. Possamos buscar nesse instante o auxílio aos nossos mentores individuais, esses companheiros amigos de todas as nossas horas, unindo os nossos corações a todos os irmãos espirituais que amorosamente atuam nesta casa de oração, sempre em auxílio grandioso a todos nós. Possamos sentir nesse instante a nossa casa envolvida naquele jardim muito florido, onde vamos caminhando por esse jardim mentalmente, contemplando os canteiros de flores, as árvores frondosas, essas energias da natureza que nos envolvem com muita intensidade, esse perfume das flores no verde tão intensamente junto a cada um de nós. Neste caminho nós passamos por uma cachoeira, jorrando suas águas cristalinas, formando um lago muito grandioso, onde vamos passando por este lago, molhando as nossas mãos, levando o nosso rosto, sentindo a pureza abençoada dessas águas divinas. Toda esta natureza, todas essas bênçãos que nos envolvem, nos refaz, a presença constante do nosso Pai Criador, sempre em auxílio grandioso a todos nós, que buscamos sempre a união com este amor grandioso que Ele emana sobre todos nós. Assim nós vamos sentindo nesse instante os nossos corações cheios de gratidão, de alegria, Senhor, por esta oportunidade grandiosa que nos é ofertada. Assim buscamos sentir a presença grandiosa do irmão espiritual, mentor desta casa de oração, que nos acolhe sempre com uma energia muito radiante e luminosa cada vez que aqui adentramos. Ele que nos fortalece sempre o ideal de amar, o ideal de buscar sempre nos refazer diante dos ensinamentos de Jesus, buscando assim o coração amoroso de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, que nos acolhe nesse instante em seu colo materno, nos abençoando, cobrindo-nos com o seu manto de luz, de proteção e de amor, nos preparando para caminhar ao seu lado, pois ela nos conduz até diante do nosso Mestre Jesus. Que possamos sentir nesse instante as suas mãos escalmadas, derramando bênção sobre todos nós, sobre esta casa de oração, fortalecendo sempre os laços espirituais que a ligam junto à divindade maior. Buscamos Jesus através da sua presença, do seu amor, caminhar ao seu lado, humildemente rogando que o Senhor possa nos levar até diante do nosso Pai Criador, para que possamos nos ajoelhar em espírito diante do Pai Criador e a Ele agradecer pelo dom das nossas vidas, por tudo que temos, por tudo que somos, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos através da prece. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 4. O capítulo 4 tem vários itens, todos eles muito grandiosos para o nosso aprendizado, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação que fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única o desfaz. É um capítulo bastante extenso, ele tem um parágrafo bastante grande, então nós vamos falar sobre alguns tópicos mais importantes para a nossa reflexão e seguir o nosso caminho diante do que o nosso Pai Criador nos oferta. Então ele diz aqui, algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos em famílias que se unem pela afeição, simpatia, pela semelhança e tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos, procuram sempre uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como fizeram amigos, como se fossem amigos que se retornam de uma longa viagem. Então, a gente já sabe aí, os nossos laços familiares não são desfeitos pela espiritualidade, pelos laços espirituais. A união e a afeição que existe entre os parentes são indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gestos, suas inclinações não têm nenhuma afinidade com os parentes. Aí vem a bondade de Deus, que é infinita. Muitas vezes nós temos na família aqueles desafetos que não entendemos o porquê que tudo aquilo acontece. Uns não aceitam, uns entendem, mas Deus é misericordioso. Então ele diz aqui, Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos na família com duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se. Os maus melhoram-se pouco a pouco, convivendo com os bons. E pelo cuidado que deles recebem, seu caráter se abranda, seus instintos se educam e as antipatias vão desaparecendo. Desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espírito, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. Então já deu para a gente entender que nós temos as dificuldades com aqueles que estão ao nosso lado, mas nunca devemos deixar de lado, tentando sempre fazer o nosso melhor, porque nós estamos aprendendo com aquela criatura e ele está melhorando através
para com eles. Não adianta a gente fazer o mal para eles, porque sempre nós vamos ter de volta tudo aquilo que deixamos de fazer de melhor. Então eu tenho aqui uma mensagem que é de André Luiz. Eu vou ter que mudar de lugar porque André Luiz nos mostra nessa mensagem aqui um modo grandioso para a nossa reflexão diante do que leu agora e do que ele vai dizer aqui nesta mensagem. O título da mensagem é Em Casa. Então ele diz assim: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocata moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, indicando-a ao mergulho na lagoa dos vícios. Hoje temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitando do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho, a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho no reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo o auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje achamo-la ao nosso lado, na presença de esposa conturbada e doente, a exigir a permanência no curso de indesejável tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando o fardo de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajude aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para aqueles que injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja qual sejam os seus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda contribuição moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em nossa casa. Gente, eu acho assim que é muito, muito importante tudo isso que a gente acabou de ouvir agora. A gente vê tantas coisas acontecendo, os lares desfeitos, filhos que não respeitam mais os pais. Isso a gente tem que levar dentro do nosso coração, essas orientações. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo muito grandioso, de ensinamentos muito abençoados para todos nós. Quem tem o Evangelho pode ler, pode estudar, pode aprender, para mudar tudo isso que está acontecendo à nossa volta, para que nós sejamos muito felizes quando retornarmos à casa do Pai na espiritualidade. Porque certamente nós teremos que voltar justamente com todas essas criaturas, é o que ele diz aqui. Tudo que ele fez, ele tem de retorno para tentar fazer o seu melhor.
Então, o que nós estamos aprendendo, vamos nós começar a fazer o nosso melhor. Amar aqueles que são diferentes, que estão convivendo conosco. Sentir a gratidão a Deus e a Jesus, que nos deu essa oportunidade de ter. É difícil, como é difícil. Mas se Ele deu para cada um de nós essa dificuldade, é porque sabe que nós temos condições de fazer essa mudança. Então, que nós possamos refletir, sentir a grandiosidade do nosso Pai Criador, sentir sempre o amor com que Ele nos envolve a todo instante, nos dando condições de repensar, de refazer, de sentir que podemos, tudo que Ele diz que nós podemos fazer, porque Jesus mesmo disse que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Então está na hora da gente começar a aprender a fazer esse muito mais, para que nós possamos começar a chegar pertinho do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, pela oportunidade, pelo aprendizado, e que o Seu amor nos fortaleça sempre, para que possamos no nosso caminho ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Assim que nós possamos unir os nossos corações, buscando nesse instante vibrar com muita intensidade por todo o nosso planeta Terra, por todos os povos, por todos os governos do mundo todo, pelo governo do nosso país, pelo povo do nosso país. Que possamos vibrar, Senhor, para que o amor seja o ideal maior entre todos nós. Que possamos ter a união, a fraternidade, o companheirismo, a paz interior dentro de cada um de nós. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma, por aqueles que se encontram em hospitais, em seu leito de dor, em seus lares ou até mesmo abandonados pelas ruas. Que as nossas vibrações possam ser o bálsamo a consolar, a fortalecer esses corações sofridos. Que possamos vibrar por todas as nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos. Que o amor fortaleça e ampare cada um desses corações. Que possamos vibrar por todas as casas de orações, igrejas, templos, sinagogas, onde é ministrado o verdadeiro Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vibrando com muito amor por esta casa de oração, que nos acolhe, que nos dá sempre novas oportunidades de aprendizado, de crescimento espiritual. E assim que possamos vibrar por nós mesmos, esta luz que nos envolve nesse instante, seja sempre esta força grandiosa a nos impulsionar em nossa caminhada evolutiva. Agradecendo com muito amor toda a espiritualidade de luz que vem em nosso auxílio. Agradecendo aos nossos mentores, guias, protetores, ao mentor desta casa de oração, que nos acolhe sempre com amor e luz, aos médicos espirituais, ao qual rogamos nesse instante a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe grandiosa, que possa nesse instante trazer dos laboratórios espirituais o medicamento, o remédio salutar, para transformar as nossas águas neste remédio necessário a cada um que dela vai fazer uso, para que sejam fortalecidos em seu espírito, em seu físico, em seu mental e emocional. Que seja, Senhor, do merecimento de cada um, da sua bondade e misericórdia. Agradecemos nesse instante esse auxílio bendito aos médicos espirituais. Agradecemos ao coração amoroso de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, que nos acolhe sempre em seu manto de luz, de proteção e de amor. Agradecemos a Ti, Jesus, que é para todos nós o caminho, a verdade e a vida. E agradecemos ao Pai, Criador de todos nós, pelo dom das nossas vidas, por tudo que temos, por tudo que somos, Pai. Quando nesse instante nós Te louvamos através da prece.
de minha alma. Ser bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas, dos quais te utilizastes a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena o porvir, o sentimento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou ferir alguém. Agradeço-te ainda o calor das estrelas, que me acende o coração diante de vós. E quando te aprouver, Senhor, despojar-nos dos bens com que me salvas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Que assim seja. Graças a Deus.